Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal contando meu testemunho, parte 2. E hoje eu vou falar um pouco da minha história, da minha transição da adolescência para a fase adulta, da rebeldia, do momento que eu decidi a sair dos caminhos do Senhor e tive que pagar o preço muito alto por conta disso. E para nós iniciarmos esse testemunho, eu quero deixar para vocês aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, onde fala sobre a parábola do filho pródigo. E eu sou um filho pródigo, né? Essa parábola do pai, do filho, de herança, tem tudo a ver com esse momento que a gente quer, às vezes, fazer as coisas do nosso jeito, né? Tomar decisões erradas e achar que está fazendo certo, e com o tempo a gente vai vendo que não é assim e a gente acaba voltando para os braços do Pai, para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único amigo, consolador. Ele é tudo para a nossa vida. Então, vem comigo. Como eu havia falado no vídeo anterior, eu fui crescendo, indo em algumas igrejas, em condições, né? Louvar em algumas igrejas, mas também veio a adolescência, veio com a adolescência a rebeldia, e então eu passei a não querer mais ir para a igreja, só brincar, ficar na rua, aquela fase de adolescência toda, gente. E como eu estava me afastando aos poucos da presença de Deus, assim, eu ia para a igreja, mas ao mesmo tempo eu queria estar fazendo as coisas erradas, né? E nessas de fazer coisa errada, conheci pessoas erradas, companhias erradas, namorei com pessoa errada e paguei um alto preço. E quando eu saí de casa muito cedo também, né? Saí de casa na fase da minha adolescência. E eu engravidei aos 17 anos, tô resumindo, né, para poder a gente ter tempo um pouco. E aí eu engravidei aos 17 anos, né, o meu filho hoje já tem 15 aninhos, né, fui mãe cedo, hoje eu estou com 32, vou fazer 33 logo, agora em maio. Tenho 3 filhos, sou casada, né. Tô com meu esposo já tem 13, 14 anos e nós hoje estamos firmes com Cristo, né? Mas eu passei por esse período, por essa rebeldia, e entre essa rebeldia, mesmo quando eu estava afastada, o Senhor, Ele me deu louvor. Por isso que eu trouxe o livro de Lucas, no capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo, porque mesmo quando eu estava afastada, o Espírito Santo me deu um louvor, né? E nesse louvor o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, e eu comecei a escrever de madrugada. Era umas 2 horas da madrugada, eu tinha acho que uns 19 anos, e aí eu fui escrevendo, quando eu fui ver eu já estava cantando no refrão: perdoa-me, sou filho pródigo, estou aqui. Errei, pequei contra ti. Aleluia. Meu Senhor, perdoa-me pelos pecados que eu cometi. Ilusão me dominou, para esconder a dor, te peço perdão. E assim eu fui escrevendo. Escrevi a minha primeira canção estando afastada. Para você ver como o Espírito Santo, quando ele quer falar com alguém, não importa se ela está afastada, se ela está firme, se ela está em algum vício, porque eu tinha um vício, né? Do cigarro, eu fumava muito, eu bebia muito, passei a se tornar uma pessoa alcoólatra. E então, nesse processo, eu passei também por uma depressão muito profunda, e eu vi
eu vi assim, Deus ele cuidando, mas ao mesmo tempo ele me apertando, e eu entendo hoje que foi tudo a mão do Senhor. Tudo que aconteceu comigo foi tudo ele que permitiu, para mim poder me tornar o filho pródigo, né? Glória a Deus por isso, gente. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi foi para a glória do Senhor, né? E eu sou grata a Deus por tudo. Me arrependo de muitas coisas, né? Porque assim, a minha crença no que eu cresci assim aprendendo é que nem tudo a gente pode, né? Tipo, mas a gente tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem para quem tá no mundo. Quem é cristão não tem livre-arbítrio. A gente tem que fazer o que Deus quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Então, através dessas minhas fases de rebeldia, né, eu fui ensinada e criada dessa maneira, que a gente não pode, né, riscar o próprio corpo. Então, quando eu tava assim, nenhum momento que eu fiz as minhas tatuagens, eu estava num momento bom, tá? Eu não tô falando para você não fazer tatuagem ou fazer tatuagem. Eu estou falando algo que foi comigo, que aconteceu comigo, né? E hoje, assim, se eu tiver como falar de um dos arrependimentos assim que eu tenho muito grande, primeiro foi de ter me afastado da presença de Deus um dia, né? Segundo foi de ter deixado o inimigo me cegar e eu entrar nos vícios. E o terceiro é minhas tatuagens. Tenho um arrependimento muito grande das minhas tatuagens. Hoje eu olho para elas e eu queria que elas sumissem, simplesmente sumissem, assim como um passe de mágica, assim, né? Some. Mas não tem como, né? Quem sabe um dia, né, Deus me dá condições, né, eu poder apagar tudo. Se eu puder, eu apago tudo um dia, né? Quem sabe? Então é um dos arrependimentos que eu tenho, né? Hoje eu tô firme com Cristo, graças a Deus, mas o Senhor, ele, quando ele quer apertar a gente pra gente voltar para ele, não adianta, sabe? Não adianta pai, mãe, fala, a gente não vai escutar, vai pra igreja, a gente não quer ir. Hoje eu tenho um filho adolescente, então eu sei como é difícil, né? A gente, mesmo instruindo nossos filhos, né? Meu filho adolescente, hoje ele também tá afastado dos caminhos do Senhor, mas não adianta ele também querer fugir, que eu falo pra ele, Jesus vai te pegar na curva, né? Como um dia me pegou, né? E Jesus, ele, quando ele quer, ele pega na curva. O Senhor, ele vai dando corda, dando corda, dando corda, mas também quando ele puxa, meus irmãos, quando puxa, dói. Dói demais, porque assim, eu como era muito difícil, muito rebelde, né? Então eu não vim pelo amor não, eu vim pela dor mesmo, assim, né? Porque eu sou meia brava também, né? Eu sou um pouco brava, mas só que mesmo nesses períodos difíceis, né, que eu passei, mesmo afastada, mesmo cometendo muitos erros, Deus, ele nunca deixou de falar comigo, através de sonhos, de revelações, porque não adianta, quando a gente é chamado, quando a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe, como eu falei no vídeo anterior, que no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, que o Senhor, ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Então não adianta querer fugir. Você pode até fugir, dar umas voltinhas, tentar ser Jonas. Jesus, ele nos encontra em qualquer lugar do planeta. Não adianta fugir. Então, teve um momento que eu parei de brigar com Deus. Não, peraí, né? Eu não sou Jacó, né? Não sou Jacó, não tem como lutar com Deus, então eu parei de lutar com Deus e aí eu voltei para Cristo. E tô aí, né? Adorando o Senhor, servindo a Cristo. Gravei recentemente Ageu 2 e o Ageu 2, o Senhor mandou eu gravar Ageu 2, né? Eu não simplesmente gravei de um dia para o outro. É outra coisa também que eu nunca compartilhei, né, com ninguém. Vou aproveitar para poder compartilhar aqui com vocês.